E aí, só um detalhe que eu queria falar aqui com vocês. Quando a parte, então, ela entra com embargos infringentes ou embargo de nulidade, ou seja, interpõe embargos infringentes e nulidade, quem que vai apreciar, então, esses embargos infringentes de nulidade? Aí é o seguinte, depende do regimento interno do tribunal. Tem regimento interno que estabelece que quem vai analisar os embargos infringentes vai ser a mesma turma ou a mesma Câmara que julgou o recurso. Nesse caso, a mesma turma ou a mesma Câmara que apreciou o recurso vai julgar os embargos infringentes. Agora, o mais comum é que o regimento interno do tribunal estabeleça que quem vai analisar os embargos infringentes é uma nova turma, uma nova Câmara composta por outros desembargadores. Porque muito, gente, dificilmente os desembargadores que julgaram a apelação ou o rés em um sentido vão mudar o seu voto. Então, na maioria das vezes, o mais comum é que os embargos infringentes sejam julgados por outra Câmara, por outra turma, ou seja, composta por outros desembargadores, beleza? Como regra, os embargos infringentes eles têm efeito devolutivo, ou seja, devolvem a análise da matéria, tá, daquele recurso, né, para outra Câmara, para outra turma. E o STF entende que há efeito translativo também dos embargos infringentes, ou seja, quem for analisar os embargos infringentes devem e podem analisar toda a matéria de embargos infringentes no que diz respeito a questões de ordem pública. Então, eu queria falar, o efeito devolutivo dos embargos infringentes, como regra geral, é um efeito devolutivo restrito, um efeito devolutivo limitado, ou seja, só pode ser analisado, nos embargos infringentes a matéria ventilada, ou seja, a matéria impugnada. E aí eu falo no sentido prático. Quando você vai fazer os embargos infringentes, e até muita gente torce para isso cair na OAB, porque é o seguinte, o fundamento do embargo infringente é basicamente o voto vencido. É basicamente o voto vencido pelo desembargador. Você vai colocar como fundamento ali, nos embargos infringentes, o voto vencido, para que os outros embargadores mudem o seu voto e vão, no mesmo sentido do voto vencido. Ou seja, os embargos eles ficam restritos à matéria ali objeto da divergência. Mas, é só um detalhe, o STF entende que é efeito translativo também nos embargos infringentes, podendo, quem for analisar os embargos infringentes, analisar até mesmo questões de ordem pública que não foram ventiladas. Beleza? Mas, como regra geral, o efeito devolutivo dele é limitado, ou seja, fica restrito à matéria objeto da divergência. Beleza? Fica com Deus, Deus abençoe.